Bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais uma prática, a nossa prática de meditação. Estamos aqui pelas manhãs, às terças e quintas, às 7 horas. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar esse momento de atenção plena, atenção à nossa mente, aos nossos pensamentos, concentrar, perceber, entender. Vamos iniciar fazendo um pequeno momento de meditação, onde a gente observa um ponto lá na frente, concentra nesse ponto, e a partir dessa concentração, a gente vai observar os pensamentos. Os pensamentos vão vir, a gente observa e simplesmente deixa passar. Sem se apegar a nenhum pensamento, sem manter nenhum pensamento por muito tempo, a gente observa e solta. Observa e solta. Eu vou tocar o sino agora, no início da prática e ao final desse momento inicial. Repousa as mãos sobre os joelhos. Olha o ponto fixo lá na frente, respira.
É só um tempinho mesmo para a gente ter essa ideia de como é. Se possível, ao final dessa prática, tente fazer mais tempo, passe mais 15, 10 minutos, quanto tempo você achar necessário. E aí, quanto mais a gente vai fazendo, mais praticando, quanto mais tempo a gente se dedica a esse momento da meditação, mais a gente vai conseguir essa estabilidade, a gente vai conseguir mais foco, mais atenção, mais fácil vai ficar a prática. E aí o ideal é que a gente tente também reproduzir essa prática de estabilidade da mente durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, durante os momentos que a gente tiver em convívio com as pessoas, não necessariamente parado aqui, mas é um estado de mente que a gente consegue reproduzir. A gente aprende aqui como é essa mente que não pega carona nas ideias que aparecem, uma mente observadora, e aí daí a gente passa a reproduzir esse exemplo. Então vamos iniciar nossa leitura, voltar aqui para a nossa leitura do livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. A gente está na página 128. E aqui na página 128 ela diz: quando você toca uma chapa quente, assim que se conscientiza da dor, puxa a mão. Não a deixa ali para explorar a sensação. Do mesmo modo, na prática do solo sepulcral, só ficamos brevemente presentes com uma emoção forte. A instrução é momentos curtos, repetidamente. Em vez de tentar aguentar uma exposição prolongada a um sentimento intenso, nós o tocamos por apenas 2 ou 3 segundos e depois fazemos uma pausa e respiramos suavemente antes de tocá-lo de novo. Ou podemos simplesmente ficar com um sentimento perturbador por 5 a 6 minutos e depois seguir com o nosso cotidiano, mas em contato com nossas emoções e assim com menos probabilidade de sermos arrastados por elas. Então ela sugere uma prática onde você, em algum momento, você vai se lidar com aquelas emoções difíceis. Em algum momento você estabelece essa conexão direta com as emoções difíceis. Praticar no solo sepulcral é como dar pequenos goles num remédio amargo ao longo do tempo. Em vez de beber o vidro inteiro de uma só vez, gradativamente, gole em gole, pouco a pouco, criamos as condições de ficar presentes ante qualquer coisa que esteja acontecendo em nosso corpo e mente. Cultivamos novos modos de ver nossa experiência, novos modos de lidar com o desconforto, novos modos de abraçar o desenraizamento. A instrução, que ela vai recomendar é que a gente tenha esse contato com essas experiências. Daí a gente vai criar maneiras de lidar com isso. Vai ser mais fácil, você vai ter recurso para lidar com a situação difícil quando você já se prepara antes. Ela fala que o soldado que sofria de distúrbio pós-traumático contou-me que a instrução de fazer a prática em pequenos bocados tinha sido fundamental para capacitá-lo a ficar no presente. A prática do solo sepulcral, como eu estou descrevendo, costuma ser feita no ato, onde você estiver, com qualquer coisa que esteja acontecendo no momento. Desde que sua força o abra, dizem as instruções. Desde que a força das emoções o abra. Tome seu assento no meio do seu habitat e desperte sua segurança, a capacidade inata de se abrir para a sua experiência. Assim como na prática dos 3 passos, você fica totalmente no instante presente e ciente do que está sentindo física e mentalmente. Você tem a sensação de estar completamente aqui. Depois, estende a ternura à sua situação interna, seus sentimentos, seu estado de espírito, assim como a sua situação externa. Você se encontra com o que estiver acontecendo com curiosidade e compaixão, sem se distanciar daquilo, sem ter uma ideia preconcebida do que está acontecendo, sem fazer nada para aumentar ou exagerar a situação, apenas se abrindo para ela tão completa e autenticamente quanto puder. Mais exatamente, como nos abrimos completamente. Então a pergunta, como é que a gente se abre completamente a uma situação? Independente da situação. Essa é uma pergunta que me fazem com frequência. Abrir-se significa algo diferente para cada um.
Então, cada pessoa precisa encontrar seu próprio modo de abordagem. O modo de experimentar o sentimento de se abrir é prestando atenção às suas percepções sensoriais. Simplesmente faça uma pausa e escute. Escute atentamente por alguns instantes os sons em sua volta. Então, a gente prestar atenção, observar os sons. Que sons estão ao meu redor? O carro que passa, a moto, o barulho do avião, o som dos pássaros, as pessoas ao redor. O que é que acontece? O barulho natural dos móveis, da casa. O que é que acontece? Simplesmente faça uma pausa e escute. Escute atentamente por alguns instantes os sons em volta, depois os sons distantes. Escute sem descrever a experiência para si mesmo, nem tentar saber o que está ouvindo. Outro modo de se abrir para o som é sair para uma caminhada e deixar que a audição seja a principal sensação. Então você vai caminhar e vai ficar ligado à audição, vai perceber a sua audição, os sons que você observa ao seu redor. Você pode experimentar esse mesmo exercício com o paladar. Feche os olhos e faça alguém colocar algo de comer em sua boca, sem lhe dizer o que é. Veja se consegue sentir o primeiro sabor sem qualquer ideia preconcebida. Nem que seja por um instante, veja se consegue ter uma experiência nova, não condicionada, do gosto como gosto, nada mais. Você vai perceber as coisas como elas são, o sabor que as coisas possuem. Sem saber, sem se ater ao que você preconcebe em relação àquilo. Experimenta uma coisa que você não sabe o que é, de repente. Tenta fechar os olhos, pega um alimento, sem ter ideia do que seja, ou então pede para alguém te dar alguma coisa que você não sabe o que é, para você perceber a partir do seu paladar. Ela fala aqui, veja se você consegue uma experiência nova, não condicionada, do gosto como gosto, nada mais. Se ligar ao gosto sem o aspecto visual, sem o que a gente imagina sobre o sabor daquilo, é uma forma. Essa prática pode ser feita com qualquer dos sentidos. Com os olhos fechados, faça alguém levá-lo para uma curta caminhada e então posicioná-lo diante de um objeto. Abra os olhos e olhe para o objeto como se fosse pela primeira vez, ou última. Se você soubesse que iria morrer em poucos minutos, ficaria automaticamente bem aberto, muito receptivo a tudo que acontecesse naqueles minutos. As visões, os sons, os sentidos de seus últimos momentos. Dziga Contro também nos instrui a nos relacionarmos com nossos sentimentos de um modo abnegado, o que significa experimentar os sentimentos abnegadamente. O que significa isso? Significa experimentá-los sem solidificá-los, sem concretizá-los, sem se apegar a eles como meus sentimentos, sem projetar nossas interpretações neles. Significa vivenciá-los sem nossa viagem pessoal. Diretamente é algo que podemos treinar, mas abnegadamente é algo que começamos a compreender com o tempo. Não dá para forçar. Para mim, sentir as emoções de modo abnegado é algo que acontece organicamente, naturalmente, como resultado de lhes dar toda a atenção sem um enredo. Então a emoção torna-se a entrada para a ausência do ego, a entrada para experimentarmos a impermanência de um eu fixo, a ilusão de um eu fixo, a qualidade dúbia de um eu imutável, confiável. Descobrimos a abnegação gradativamente, mas o pré-requisito é sempre estar presente. Quando conseguimos ficar presentes como uma emoção sem distrações, descobrimos rapidamente o quanto imaterial e fugaz ela é. O que parecia tão ameaçador, tão sólido, tão duradouro, começa a se dissolver, proporcionando-nos uma imediata experiência de impermanência. Conforme os sentimentos surgem, reside e depois se vão. Sentimos uma emoção e ela ameaça nos dominar. Mas se ficarmos abertos a ela e olharmos diretamente para ela, ela desaparece de todo ou se transforma em outra coisa.
O medo pode transformar-se em tristeza, raiva em desesperança, a alegria em vulnerabilidade. Quando as emoções começam a passar, nunca sabemos em que irão se transformar. Então a gente tem essa experiência de perceber a transformação das emoções, perceber as emoções como elas surgem, o que é que elas são, de onde vêm e quanto imaterial e fugaz elas são. Como as emoções, elas, às vezes a gente tem uma sensação, né, de aquilo nos tomar, mas que se a gente perceber elas, rapidamente elas se vão. Se a gente não alimentar aquela ideia, rapidamente se desfaz. Ficando presentes com a impermanência e a mudança, nos tornamos mais seguros, mais destemidos, aceitamos melhor o desenraizamento da condição humana. Nossa experiência de abnegação aprofunda-se, se tivermos coragem suficiente para experimentar nossas emoções direta e abnegadamente. Elas perdem seu poder de sedução. A gente observa diretamente. A professora budista Dipa Ma deu a seguinte instrução sobre relacionar-se com as emoções abnegadamente. Quando se sentir feliz, não se envolva com a felicidade. Quando se sentir triste, não se envolva com a tristeza. Apenas fique consciente delas. Quando você não está mais tão enredado com as emoções, pode vivenciar seu poder diretamente, sua intensidade, sua energia dinâmica. Em vez de assustá-lo, desperta-o. Então, em vez de a gente ficar envolvido com as emoções de uma forma que elas nos apodere, nos tire do nosso propósito, crie um bloqueio para lidar com determinado lugar, determinada situação, determinada pessoa, você vai usar essa emoção, essa energia para transcender essas questões. Lidar com esse poder diretamente. Esse poder de você escolher que emoção você pretende vivenciar, quais são pensamentos você pretende cultivar. Então, você vai assumir seu lugar no solo sepulcral, com a segurança de que ali é o seu lugar. Esse é o seu habitat. É aqui que você desperta. Com a prática do solo sepulcral, você não se detém. No processo, desenvolve o gosto pelo estado desperto. Então, a gente vai desenvolvendo essa percepção desperta das emoções. Essa percepção de como as emoções são. A forma básica da prática do solo sepulcral é conhecida. Essencialmente, é a mesma prática, a mesma dos 3 passos. A diferença é que, na prática do solo sepulcral, você está trabalhando com algo, está se abrindo para algo muito mais desafiador, muito mais intenso. Quando você se descobrir não querendo sentir o que está sentindo, provavelmente chegou a hora de adotar essa prática. Então ela convida, né? Começa por vir totalmente para o presente. Depois de pé ou sentado, assuma seu lugar com contentamento, sem medo e confiante, no meio do caos e da dor da sua vida. Sinta seu coração e perceba que esse lugar desagradável é viável, que existe lucidez ali. Permita-se ficar suave e terno, mais acessível e mais inquisitivo. Então dê um salto para o momento seguinte. Subitamente, livre da mente fixa, como Shojyan Drungpa colocou, vá em frente com compaixão e uma mente aberta. A gente vai em frente, com a mente aberta, com compaixão. Quando você pratica o solo sepulcral, nem que seja por alguns segundos, algo começa a mudar em seu interior. Voltar-se para a intensidade da vida e acolhê-la não só lhe proporciona uma experiência direta de impermanência, morte e abnegação, como também o faz apreciar o desenraizamento da vida, a vida como ela realmente é. A gente vai experimentar o que a vida é, de fato, direto, sem as nossas imaginações em cima do que a gente percebe. Conheço presidiários que fazem uma prática diária de solo sepulcral. Naquele ambiente, o medo da morte é bem real. Um deles me contou que, por quase um ano, teve medo de sair para o pátio, pois havia outros presidiários a fim de matá-lo. Então ele encarou seu medo e sentou-se com ele em meditação repetidamente na cela.
Em consequência, a sensação foi de tirarem uma carga de suas costas. E agora ele conseguia ficar aberto a qualquer coisa que acontecesse com os outros homens e consigo mesmo. Conseguia ir para o pátio, sentar-se ao lado de alguém e perguntar: como vai indo sua vida? E os homens falavam o quanto a coisa estava ruim para eles. Sua vida começou a parecer um paraíso em comparação que era para tantos presidiários. De qualquer jeito, todos nós vamos morrer. Ele me falou. Então eu estou mais interessado em aproveitar a vida e ajudar como puder, em vez de ficar na minha cela por medo de perder a vida. É só tocando completa e diretamente a realidade do que está nos acontecendo interiormente que conseguimos abraçar a amargura, a aspereza, o desenraizamento essencial da vida, tão prontamente como abraçamos a doçura. Porém, quando a situação externa é tão instável como a atual, insegurança financeira, inquietação política, desemprego, falta de moradia, guerras em ascensão e caos, fica muito difícil fazer isso. Então, como mantemos nossa compaixão e bondade em meio a todo esse tumulto? Nós nos voltamos a Ele com uma atitude diferente. Cada dia é uma oportunidade de praticar no solo sepulcral. Cada dia a gente tem essa oportunidade de lidar diretamente com os conflitos, com essa energia, com essa percepção, com todas as questões imagináveis que a gente tem vivido atualmente. A gente pratica, vai diretamente, sente esse sentimento, percebe essa sensação, essa experiência. Senta em meditação e observa essa sensação. Remexe, remove. Remove no sentido de rever, a palavra é essa, rever a situação que te trouxe sofrimento. E aí, nessa sensação, nessa experiência de estar em contato com esse sentimento, você vai perceber o quanto isso é fugaz, quanto é impermanente, imaterial. Trazendo as mãos ao centro do peito, agradecemos por mais esse dia, por mais essa prática, e nos saudamos. Namastê. Gratidão, meus amores. Até o nosso próximo encontro. Amanhã a gente tem prática às 9h30 lá no Instagram. E hoje às 18h tem prática no YouTube. Gratidão, queridos. Valeu. E a meditação na próxima semana, na próxima terça.